Tertúlia. Meu boa tarde a todas. Hoje é dia 3 de novembro de 2015, é uma terça-feira. Nosso verbete é de número 3.560, ele tem 6 páginas, 66 logias e 15 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o enciclopedismo reurbanológico. E ele foi da especialidade para a reurbanologia e ele foi redigido, no caso por mim mesma, do CIDAL. O enciclopedismo reurbanológico é um movimento maxiproéxico grupal alinhado ao projeto interassistencial da Reurbex terrestre, fomentado pelos verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, intermissivistas teáticos, exemplificando, ratificando e fortalecendo o OpenCN do curso intermissivo pré-ressomático, em prol da ressexologia planetária. E aqui na pensenologia, o HoloPensene pessoal da Neoenciclopediografologia. O heteroesclarecimento ratificando o HoloPensene intermissivo, o paradever do intermissivista verbetógrafo quanto à manutenção da ortopensenidade pessoal ante o paradireito dos leitores assistíveis. O HoloPensene coletivo do enciclopedismo reurbanológico. E aqui na fatologia, o temário conscienciológico em prol da Reurbin. A reciclogenia fomentada pelo neoenciclopedismo. O desassédio emocional. As reciclagens pessoais e grupais verbetografáveis. Os consensos conscienciológicos exemplificados. As especialidades da conscienciologia dissecadas pelas autoexperimentações. A fonte de referência conceitual dos conscienciólogos. O enciclopedismo reurbanológico enquanto célula tarística do Estado mundial. E aqui na parafatologia, o parafato de a conscienciologia e o curso intermissivo estarem conectados através da reurbexologia. As neoverpões parapsíquicas conscienciológicas, criando pela primeira vez em grande escala na Terra longa série de aquisições evolutivas. O exemplarismo, as consciências intermissivistas. A conexão com o interlúdio. O parapsiquismo enquanto requisito para a cosmovisiologia neoenciclopediológica. O investimento dos amparadores extrafísicos na TARES verbetográfica. A aplicação da aprendizagem intermissiva na dimensão humana, integrando a Reurbex planetária. Agora, aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção para essa listagem, que é a listagem motivaciologia, com 15 argumentos para o empenho dos intermissivistas no enciclopedismo reurbanológico. E aqui também no detalhismo, eu não comentei, mas ele tem 26 sessões, também o que configura aí o máximo, né? É justamente retratando aí uma expansão no detalhismo e mais itens, né, para a gente discutir, detalhar e debater. E aqui na remissiologia, nós destacamos enciclopediologia, enciclopedismo tarístico, enciclosapiens, expediente neoenciclopédico, interação, paciologia, enciclopediologia. E aqui na frase enfática, o enciclopedismo reurbanológico, sendo estratégia interassistencial da Reurbex, viabiliza aos intermissivistas upgrade evolutivo rumo à neocondição de mini-peça lúcida no planeta escola. Na questionologia, você reconhece o valor característico do enciclopedismo reurbanológico? Já contribui para tal empreendimento pioneiro, integrando a maxiproexis grupal da CCCI? E aqui na bibliografia específica nós temos 3 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à mega-análise.
feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Estratégia, reeducação, neoverpões, maxi proexis, cognocracia. Para direito, desassédio, pró-reubex, verbetografia, retrobiografia, intermissivista, interassistência, ortopensenidade, responsabilidade, cojopensenidade, neoenciclopedismo, para-reurbanologia, enciclopediologia, evoluciologia, ressexologia. Agora, antes de entrarmos aqui nos debates do verbete, eu queria mostrar para vocês os lançamentos. Esse final de semana aqui na Cognópolis o final de semana foi muito profícuo, né? Nós tivemos muito rico. A gente tem uma comemoração da Semana da Holotecologia, são vários eventos, várias atividades. E na sexta-feira, aqui no Círculo Mental Somático, depois, foi no final da tarde, foi às 6 horas. Depois teve a continuação da atividade na própria holoteca, teve um coquetel e tudo. E então foram lançados 2 livros e 2 revistas. Então, é bem interessante, em primeiro lugar, a gente parabenizar os autores, né? Um dos livros é o Manual do Mater Pensene, A Síntese da Consciência, do autor Guilherme Kunz. Então, esse livro, ele promete, eu não li ainda, mas ele parece ser muito interessante, muito rico. E, na verdade, pelo que o autor colocou aqui para a gente no dia do lançamento, esse livro foi uma encomenda a ele do professor Valdo Vieira. Há alguns anos o professor sugeriu que ele fizesse o livro e aqui está o filhote, né? A obra. Então vamos prestigiar. Certamente é um assunto que interessa a todos nós, né? Manual do Mater Pensene, sem dúvidas, é um manual que vai ajudar a gente a aprofundar, quem sabe a descobrir, para quem ainda não tem essa ideia, não é? Entender melhor o que é o Mater Pensene, aprofundar e descobrir o nosso para levar da melhor maneira possível a nossa programação existencial e o nosso nicho de assistência. O outro livro é o Cognópolis Foz, Um Lugar para se Viver, dos professores João Aurélio Bonassi e Kátia Aracaki. Esse livro é muito bacana, eu também não li ainda, só folheei, não tive tempo. De sábado para cá, realmente, a nossa agenda, para quem mora aqui na Cognópolis, não tem, está bem apertada. Mas, enfim, o livro, assim, é muito bacana, tem fotos, também, não deixa de ser um manual aí para quem deseja, quem pretende vir morar em Foz do Iguaçu, e claro que é um grande presente para quem é cognopolita. E, enfim, a gente vai ler com carinho, com cuidado. E uma coisa bem interessante que tem nesse livro é que no final de cada capítulo, além de eventualmente ter uma fonte, ter as fontes, né, bibliográficas, infográficas, enfim, tem uma leitura recomendada de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Então é muito interessante, para cada capítulo tem essa chamada dos verbetes relacionados para a gente, então, aproveitar melhor a leitura, né, do livro e da Enciclopédia da Conscienciologia. A gente agradece aí os autores também. Uma outra publicação é a Intercâmbio, publicação de experiências cosmopolitas. Essa revista, ela é o número 2, ano 2, e ela justamente trata da viagem aos 5 continentes, e ela é uma publicação promovida, né, pela Intercões, com apoio da Editares e da Epígrafe. A Intercões, que é a pré-IC, né, responsável aí pelos intercâmbios da Conscienciologia, ela então
tem esse trabalho mais específico na África e tem essa publicação muito rica, muito bacana. Os editores, no caso, são professores Kátia Aracaki e Tony Muscov. A outra revista é a Holotecologia, revista do Mega Centro Cultural. Também é o ano 2, né, o segundo número dessa revista. E é uma revista que é um banho de loja super sofisticado sobre as 2 décadas da Conscienciologia em Foz do Iguaçu. É um número especial CAEC. Então, muito bacana também, vale a pena ler, né, adquirir essa revista, enfim, pesquisar. E também é um excelente presente, né, para os nossos amigos que não compreendem muito o nosso trabalho. A número 1 já foi um espetáculo, essa aqui continua, assim, na minha opinião, assim, também não pude ler totalmente, mas folheando, mesmo a primeira sendo excelente, essa aqui tem um crescendo, né? Ela é maior, tem mais autores, está muito bonita, muito enriquecida também em termos de sofisticada, eu acho que é a palavra mais exata, em termos de visual. Então a gente tem aqui, ó, biografologia, temos 3 biografados aqui, tem visões da África e tem museologia, museu comunitário, memorial da Cognópolis, artefatos, fotografia e colecionismo. Então é isso, pessoal. Vamos lá. A revista tem também uma boa diagramação, planejamento técnico, é um trabalho né, digno de nota e para se destacar na área do jornalismo, que é muito bem elaborada. Tem um balanceamento, né, de imagem, conteúdo e densidade de conteúdo muito interessante, realmente. Parabéns aí a toda a equipe do CAEC. A gente tem aqui a ficha, né, Fernando Barbares, que é o secretário-geral, a IEC também, que tem uma relação enorme com essa revista, com esse tema, em função de ser a revista do Mega Centro Cultural Holoteca, e justamente a IEC aí ser responsável, né? E tem os coordenadores da Holoteca, Lindomar Cunha e Nara Oliveira, Cristiane Ferrari e Renata Ock, na Holociclo, departamento da Holoteca, na coordenação geral. Enfim, são muitos os envolvidos aqui na ficha técnica. Agora, eu queria ressaltar, né, diante até da fala do Eucárdio, a questão do projeto gráfico, né, que é da Valesca Ferreira, e a capa Luciano Melo. Uma questão aí de um confort muito equilibrado, né? Muito interessante. Agora, pessoal, eu queria então agora, vamos entrar no verbete, na verdade. Tem uma chamada também importante, para quem mora na Cognópolis. A gente tem uma informação sobre o recadastramento biométrico. Então, de 3 de novembro a 31 de março. Eu não tenho certeza se essa chamada é para todo o Brasil, tá, gente? Vocês desculpem. Aqui a informação que eu tive é que é na região aqui de Foz do Iguaçu, mas é bom todo mundo ficar ligado, porque provavelmente isso deve estar acontecendo aí Brasil afora. Então, de 3 de novembro a 31 de março de 2016, todos os eleitores precisam comparecer e fazer o recadastramento. Documentos, RG original e um comprovante de residência. Mais informações, 3522-3064, 3522-2855. Então, vamos adiante. Eu queria contar para vocês sobre a minha motivação para escrever esse verbete, antes que vocês perguntem, que às vezes eu esqueço de falar. Esse verbete, eu penso que ele ilustra razoavelmente essa problemática de recuperação de cões da gente. Eu desde que eu conheci a Conscienciologia, logo em seguida, eu sempre tive uma intuição, um sentimento íntimo, uma certeza íntima da minha forte relação com a enciclopédia da Conscienciologia. Tanto que a minha motivação maior
sempre, desde que apareceu o assunto enciclopédia, era trabalhar com enciclopédia. Eu comecei a trabalhar na enciclopédia ainda no Rio, na época, no escritório, né, no apartamento do professor Valdo. E a minha motivação para vir a Foz, depois que os trabalhos vieram transferidos para cá, era o Holociclo e era, de algum modo, voluntariar em algum segmento que fosse alguma coisa relacionada à enciclopédia. E então isso para mim sempre foi muito claro, tanto que quando eu vim morar em Foz, eu já vim com essa incumbência, que eu já queria mesmo voluntariar mais no Holociclo, me dedicar mais à enciclopédia. E as coisas foram caminhando e surgiu, né, na época que eu estava escrevendo, estava fechando, na verdade, o Autoconsciência e Multidimensionalidade. O professor Valdo se dedicava, na época, à escrita do Homo Sapiens Reurbanizados, que, claro, também era feito no Holociclo, e a gente pôde ajudar de algum modo, né, naquela condição de mínima peça, mas, enfim, alguma coisa, exatamente, a gente estava lá. E então eu comecei a ter um vislumbre de uma temática que realmente me mobilizou nos estudos da Conscienciologia, que era a questão da Heurebex. Eu sempre, desde que eu conheci essa teoria da Heurebex, eu fiquei completamente envolvida. E até hoje, para mim, é o tchan da Conscienciologia, para mim, a teoria da Heurebex. Claro, que ela envolve a teoria dos serenões, uma série de outras teorias. Eu penso que ela realmente é o que mais me instiga em termos de ciência, né? De neoconcepção de mundo, de vida, enfim, de uma compreensão maior das coisas. E eu me lembro que uma vez um colega nosso, eu precisei preencher um formulário, alguma coisa, sobre as minhas especialidades. E a essa altura eu já estava bem dedicada à questão da enciclopédia. E eu coloquei então 2 especialidades: enciclopediologia e Heubexologia. Mas eu não conseguia conjugar, pode parecer óbvio para alguns, mas eu não tinha essa clareza de uma conexão muito forte entre essas 2 áreas. Eu não tinha isso. Eu achava que podia ter uma relação, mas eu não tinha isso tão claro. Era a questão da falta de recuperação de cons, não é? Eu não tinha essa maturidade, esse amadurecimento de conexão de ideias. Então eu pensava, puxa, eu estou me dedicando à enciclopédia, mas algum dia eu quero me dedicar mais às pesquisas da Heubexologia. E isso então era uma coisa tranquila e tudo. Eu entendia que era momento e tal. E até que as coisas foram caminhando, né? E eu comecei então a perceber cada vez mais uma relação da questão da nossa condição de intermissivista, mexendo com a enciclopédia, defendendo o verbete, a função essencial, no caso da minha proexis específica, aí no caso, né, do meu papel, né, no sentido de trabalhar diretamente com a verbetografia, a enciclopediologia, conscienciológica. E as coisas foram se fechando que um dia, umas amigas, colegas do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, elas me procuraram para a gente fazer, propondo, né, sugerindo questão de escrita de livro em conjunto e a questão de uma dinâmica parapsíquica, me convidando para fazer uma dinâmica. E eu fiquei de pensar e tudo, e eu coloquei assim para elas, né, que eu não tinha condições físicas, de tempo, de participar de 2 dinâmicas, né, em função da minha, enfim, problema de agenda mesmo. E aí eu comecei a refletir sobre isso e a conversar, eu troquei ideia na Enciclosapiens e tudo, mas eu tive essa inspiração de conjugação. Já não sei mais quem sugeriu o quê, mas enfim, não quero aqui ser omissa em relação a inspirações de colegas, mas o fato é que em algum momento eu tive essa ideia do enciclopedismo reurbanológico,
da gente fazer essa dinâmica junto, né? E nessa mesma conversa, se eu não me engano, com as colegas aí, a Paula, no caso, e a Aline, enfim, a coisa foi se consolidando e foi se estratificando, a ideia foi sedimentando. E, claro, as coisas foram convergindo e tudo se clareou, né? E, inclusive, a gente criou a dinâmica parapsíquica, hoje ela foi criada em 4 de março desse ano, e na própria dinâmica, ao longo das para-ocorrências, das inspirações, né, e dos relatos dos colegas, a gente vem observando realmente esse link muito forte do nosso trabalho com o trabalho com a Equipex, com a Interlúdio, essa questão do curso intermissivo e o exemplarismo dos verbetógrafos. Então foi muito bacana, isso vem com o tempo se aprofundando, se expandindo e clareando, né? Daí, então, eu tive a ideia, bom, então já tenho uma certa experiência, já tenho uma certa quilometragem aí com o assunto, eu vou escrever um verbete sobre isso, né? E tá bom, foi ótimo. E qual não foi a minha surpresa quando eu fui, já o verbete já estava praticamente pronto e tudo, pronto não, mas bem adiantado, e eu fui fazer a pesquisa no léxico de ortopensatas, né? Eu não tive ainda, eu não pude ler o léxico inteiro. É uma pendência minha, eu preciso fazer isso quanto antes. Não dá tempo, nossa, mas é preciso fazer isso quanto antes. Mas, enfim, fui pesquisar uma ortopensata sobre Reobex, enfim, alguma coisa que se encaixasse no verbete. O que eu encontro? Eu não tinha lido isso, eu não sabia que o Valdo tinha escrito isso. E é a tradução, é tudo que eu precisava para embasar, né, para argumentar aqui nesse verbete, né? Então ele coloca aqui, no universo da reubexologia, a ordem cronológica do desenvolvimento dos trabalhos assistenciais vem sendo até aqui para a reurbanologia, para a transmigraciologia, conscienciologia, curso intermissivo, Comunex Pandeiro, Cognópolis, Comunex Interlúdio, Enciclopédia da Conscienciologia. Quando eu li isso aqui, puxa, bingo! Aí fiquei super feliz, né? Então é isso. Agora, a gente então vai tentar aqui debater mais, né? Conversar sobre esse tema, que na verdade envolve todos nós, né? E aí também eu acho que é uma coisa assim, para a gente realmente pesquisar, né? Porque cada item dessa enumeração é tão grande, tão amplo, né? E ao mesmo tempo, nossa, são itens muito amplos, né? A própria conscienciologia. Agora eu queria chamar a atenção de vocês aqui no item número 1, que é a para-reurbanologia. Aqui, porque esse prefixo para, ele pode ter 2 características, né? Ou você usa o para quando ele realmente é extrafísica, alguma coisa extrafísica, de ocorrência especificamente extrafísica, ou ele é usado no sentido de abranger, de ser mais amplo, né? De abranger o extrafísico e o intrafísico. Aqui, nessa enumeração, para a reurbanologia, eu entendo que é para a reurbanologia, claro, de uma maneira ampla, lato sensu, mas fundamentalmente começando com a questão extrafísica, né, que o professor Valdo sempre colocou para a gente, a questão desse processo realmente começar no extrafísico. E tem essa questão da paratransmigraciologia, enfim, por aí vai. Aí, ao longo do verbete a gente vai conversando. Mas o que eu queria dizer, hoje a gente tem o colégio, já de um tempo para cá, tem o Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. Para quem tiver interesse, eu faço parte desse colégio. Infelizmente também sou bem omissa, assim, quase não participo, mas enfim, é uma pena porque o pessoal
pesquisa bastante, tem uma produtividade boa, e eles têm muitos arquitetos também, né? Não só, né? É bem aberto o colégio, mas enfim. Então, quando o Colégio Invisível da Para-Urbanologia definiu esse nome, né, essa denominação, eles conversaram, inclusive, com o professor Valdo, pelo que eu soube, porque tem a nomenclatura reurbanologia, tem reurbexologia, tem a questão da reurbim mesmo, né? Então, no caso aqui, o Colégio Invisível da Para-Urbanologia, a própria especialidade aqui contemplada, está significando, então, o assunto reurbex como um todo, que se refere ao extrafísico, ao intrafísico e tudo relacionado a isso. Então, pessoal, vamos lá. A gente tem aqui algumas perguntas. E a primeira, na fatologia, na página 1, primeira linha. Você poderia falar sobre as benesses neoenciclopediológicas? Olha, essas benesses são inúmeras, né? São muitas. A gente pode comentar desde a proposição da própria terminologia, neoenciclopediografologia, que foi essa terminologia foi proposta pelo professor Valdo no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que é justamente esse movimento, né, de escrita da enciclopédia agora, atualmente, nesse período da Reurbex. Enfim, todos os benefícios que a gente pode colher com a enciclopédia, no sentido de corpos de, vamos dizer assim, o corpus de conhecimento da Conscienciologia exemplificado, né, nos milhares de verbetes da enciclopédia. Por exemplo, eu até coloquei aqui na página 5, né, a Enciclopédia da Conscienciologia contém o corpus da neociência, notadamente nos 2019 verbetes redigidos pelo propositor da Conscienciologia, e por princípio não tem prazo para ser concluído. Então, eu acho que a maior benesse neoenciclopediológica é o fato de ser uma mega gescondo. O professor Valdo ter compartilhado, primeiro ele ter escrito tantos verbetes para nós, né? Ele debulhou a Conscienciologia em verbetes, de modo a facilitar o nosso acesso. E ele compartilhou essa possibilidade, né? Então, tem as benesses decorrentes, que são todos os recebimentos que a gente tem ao escrever, ao ouvir o colega falar, ao trabalhar com a verbetografia e ao ver a Conscienciologia amplamente divulgada e aprofundada, né, em cada verbete. É isso. Agora, aqui na fatologia também, na página 2, terceira linha, você pergunta como funciona o mecanismo de autodesassédio evolutivo decorrente da defesa de verbete no tertuliário. Esse mecanismo, eu penso que tem assim, na minha compreensão, né, no meu entendimento, tem um mecanismo assim geral, que a gente pode, vamos dizer assim, que ele seja generalizável, né, que ele seja comum a todos os verbetógrafos, que é justamente o fato da pessoa, de algum modo, minimamente, vivenciar o paradigma consciencial, a ponto de bancar a escrita de alguma coisa sobre isso e divulgar publicamente, ao vivo aqui, pela internet, as suas experiências, as suas vivências, vamos dizer, representando a condição de intermissivista. Então, passa a ser um marco evolutivo para a pessoa, em função desse posicionamento em prol do paradigma consciencial. Aqui, nesse espaço, no tertuliário, que não é um espaço qualquer, é um espaço amplamente amparado e visível pela Equipex, pelos intermissivistas e propício, né, energeticamente propício, holopensenicamente propício para esse tipo de defesa, né, de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
Então, esse mecanismo, eu não quero ter nenhuma pretensão aqui, eu penso que ele é muito complexo. Eu estou colocando aqui o que eu entendo, assim, né? O que eu consigo, assim, vislumbrar. E, assim, tem uma coisa também que eu acho que é super séria, que é essa questão da recim que a pessoa faz, né? Da reciclagem que ela faz, também tomando essa iniciativa. Em função da pessoa, a reciclagem varia, né? Em extensão, em profundidade, no assunto que se refere. Tem desde aquela pessoa que, ao defender um verbete, faz uma reciclagem intraconsciencial seríssima, até de autorrespeito dela mesma, de autoconsideração. Eu já vi depoimento de verbetógrafo colocando o quanto que a pessoa mudou ao se valorizar, não é? A autoestima dela melhorando em função dela ter conseguido fazer isso. Até aquela pessoa super veterana em conscienciologia que nunca tinha escrito e que finalmente escreve e defende aqui as suas ideias na internet, né? Então tem uma gradação muito grande, sabe? É muito amplo isso, né? E aí, não sei se algum verbetógrafo aqui presente quer colocar alguma coisa, mas a gente, ao longo do verbete, pode ir discutindo como funciona melhor, afinal, como funciona esse mecanismo, porque eu acho que ele é muito complexo, né? Envolve muitos itens. Na verdade, eu queria aproveitar o gancho, né, do que você está comentando, ali na fatologia, página 1, na última linha, para você comentar um pouquinho mais sobre o desassédio emocional. Pois é, esse desassédio emocional, ele está inserido, vamos dizer assim, nesse autodesassédio evolutivo, você concorda? O que acontece? Por exemplo, se a pessoa tem algum problema emocional, que ela precisa, claro, problema emocional, todos precisam ser reciclados, não é verdade? Então, a verbetografia é uma excelente oportunidade para isso. E essa condição a gente sabe na prática, né? Depois de tantos neoverbetógrafos, mais de 500 neoverbetógrafos publicados, a gente sabe, é comum a gente ouvir os comentários, os depoimentos, né? Muitos colegas aqui já escreveram sobre esse assunto de autoconsciência terapia verbetográfica. Enfim, tem vários verbetes abordando essa questão. E esse desassédio emocional, ele pode ocorrer, por exemplo, dentro daquela condição que eu citei ainda há pouco. Às vezes a pessoa tem um autoassédio enorme, ela inventou um problema que é pura invencionice, que ela não tem capacidade, que ela não pode, que ela não consegue falar em público, que ela não tem essa competência, que ela é péssima para isso. E isso cria um baita problema para as pessoas em geral, né? Mas imagina para um intermissivista. Imagina o problema que é um intermissivista ter receio ou ter muita dificuldade em falar em público. Então, isso é um tipo de desassédio emocional que acontece na defesa do verbete. Pode ser que a primeira vez não seja tão bom ou excelente. Não, a gente, né, cada um vai se desenvolvendo. Mas você observa, às vezes, o primeiro, né? Por exemplo, eu estou falando até de mim mesmo. Minha primeira defesa de verbete, eu estava muito, muito tensa, muito preocupada, com muito receio. Nossa, como será? Era tudo muito novo. Claro que eu sei que hoje eu defendo um verbete muito melhor do que eu defendi a primeira vez. E assim é com todo mundo, né? Mas esse desassédio emocional, ele é batatófilo. Se tem algum problema, geralmente ele minimiza, ele resolve, ele soluciona. Tem a questão também que eu coloquei ainda há pouco, a pessoa que nunca escreveu nada em Conscienciologia. E ela tem um problema emocional muito sério, porque ela tem certeza que ela não consegue, que ela não dá conta, que ela não foi preparada para isso, que ela não tem formação, sei lá, que ela não fala bem português, enfim, inúmeros autoassédios, né? E aí por aí vai.
Eu posso dar o meu depoimento aqui, professora Dulce? Quando eu defendi o meu primeiro verbete, eu estava toda emocional, toda. A professora Rosa, que mediou na época, ela falava para mim, seja mais sucinta, quantas perguntas. E ao invés de eu ser mais pragmática e responder, eu queria contar tudo nos mínimos detalhes, nos mínimos. Aquela euforia que não era demais, né? Para quem estava 6 meses na Conscienciologia, foi muito pouco tempo para eu escrever um verbete. Mas o holossoma não respeitava, sabe? Não estava tudo desequilibrado. Ao invés do mental soma comandar essa hierarquia, né, era o psicossoma. Mas eu estou escrevendo agora, que é um outro verbete, que talvez eu defenda agora esse mês, se der certo, que é o primeiro verbete, contando a experiência do, literalmente, o primeiro verbete. O primeiro verbete contando a experiência do primeiro. Então é fantástico, mamãe. E quanto ao amparo, que a gente achava, eu falei, será que eu vou ter amparo mesmo? Será que eu vou dar conta? Mas é tudo isso, essa experiência do primeiro verbete, o emocional, vem muito com tudo. Você já respondeu outra pergunta? Eu posso perguntar, já que eu estou com o microfone na mão? Pode, depois eu continuo, claro. Pode perguntar. Aqui é na página 2, professora Dulce. Na quarta linha. As hipóteses erexológicas dos intermissivistas atuais enciclopedistas. Quarta linha da parafatologia. Bom, essas hipóteses, elas são... Você não acredita que a próxima pergunta seria essa? É a mesma pergunta. As hipóteses... Pergunta quais são algumas hipóteses, né? Algumas das possíveis hipóteses. Então, as possíveis hipóteses, por exemplo, a gente tem, hoje em dia, tem uma linha de pesquisa na Enciclosapiens que é sobre os enciclopedistas do século XVIII. Né? Então, aqueles enciclopedistas que participaram da enciclopedia francesa. Então, tem essas hipóteses serexológicas de alguns de nós termos, de algum modo, participado desse grupo, ou sendo mesmo enciclopedista, ou parente, ou tendo algum papel social na época, enfim. Editores, saloniers, enfim. Tem várias personagens que são factíveis, né? São hipóteses, né? O verbete da Eliana é esse que você está falando, ela fala muito sobre isso, né? O verbete da Eliana é um que eu citei aqui, eu até falei dele, da interação passiologia e enciclopediologia. É isso que eu acho que nesse, se eu não me engano, é nesse verbete que ela coloca... Ela relata muito sobre algumas hipóteses, Ela fala assim, com certeza. Ela faz um cotejo, né? Tem também uma hipótese que é de ter sido escriba, por exemplo, de enciclopédia na Idade Média. Por exemplo, na Idade Média, as enciclopédias, em geral, eram de um único autor, né? Não tinha essa coisa, como veio tendo depois, tinha os colaboradores, mas era mais de autor, único autor. Mas aí tinham os colaboradores, os escribas, que ajudavam nisso. Então, isso também é uma hipótese interessante. Né? Tem também uma hipótese que é a questão que de vez em quando a gente ouve, né? Também pode ser, que é a hipótese de ex-revolucionários, né? De pessoas que de algum modo foram mais revolucionárias e provavelmente pode ter havido alguma deturpação, por exemplo, de ideias contidas na enciclopedia e que os revolucionários levaram adiante de uma maneira meio truncada, enfim. Culminando aí na Revolução Francesa e tudo. E então é um assunto super rico assim, de pesquisa, né? A gente ainda, não sei se... Claro que é uma pesquisa individual de cada voluntário da Enciclosapiens, no caso. Não sei se tem uns mais adiantados, outros menos, enfim. Mas as coisas vão caminhando. A gente tem alguns vislumbres, alguns flashes nas dinâmicas, né?
enfim, as hipóteses vão se enriquecendo dia a dia, né? O mais importante que eu vejo é esse movimento de pesquisa, né, de autopesquisa. Nem tanto fulano pode ter sido X ou Y, não. Mas o movimento de autopesquisa para compreender melhor o papel da gente, né? Essa coisa da identificação, do grupo, e eu acho isso interessante, do grupo assim, mais próximo de assistência, né? É só mais uma, quer dizer, tem várias, né? Mas com duas já fico contente. É a neosinapsologia na página 3. As duas, se for possível. Na página 3. Neosinapsologia. Já entra um pouquinho nisso também. Então, as autoaquisições das neossinapses, das neoverpões, dos neoverbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Pois é, é muita novidade, né? Eu penso que os verbetes, eu me lembro que quando eu comecei os primeiros, assim, que o professor Valdo lançou, e aquele primeiro formato, por exemplo, já era muita novidade, né? E de lá para cá a coisa só veio aumentando. Então, a gente sabe o quanto, pelo menos assim na minha experiência, o quanto que até hoje eu adquiro muitas e muitas e muitas neossinapses lendo verbete da enciclopédia. Tem muito verbete que eu até hoje não li direito, ou li rapidamente, ou eu esqueci que eu já tinha lido, que isso também é comum. A minha memória, por exemplo, não é muito boa para essas coisas. Outro dia mesmo, eu estava pesquisando e achei um verbete que eu não lembrava realmente que ele existia. Então, essa questão das neossinapses, elas são muito sérias para a gente prestar atenção, né? A gente tentar estudar e ler a enciclopédia de uma maneira que a gente propicie essa aquisição, né? Ler com atenção, considerando a leitura de estudo mesmo, né? E a gente ficar atento a essas neoverpões. E uma coisa que é muito interessante, né? Essa questão como é que se diz, da gradação das neoverpões. Que às vezes um colega nosso escreve alguma coisa que não é tão novo, neoverpom paradigmática. Mas é uma neoverpom, de certo modo, é uma neoverpom relativa, porque foi escrito e foi pensado, e o verbete em si foi conjugado por um micro-universo consciencial específico, por uma vivência específica. Aquilo, na minha opinião, gera uma neoverpom, que não é essa neoverpom de alguma mega neoideia, por exemplo, proposta, claro, pelo professor Valdo Vieira. Mas ela é igualmente uma neoverpom criadora de neossinapses. Então, isso a gente precisa valorizar muito, né? Acho que é uma coisa assim, muito séria para a gente. A cada neoverbete, se é uma consciência e é um paradigma novo, cada neoverbete tem uma dosagem de neoverponidade, né? E a gente tem que prestar atenção, tem que cuidar para aprender isso, né? A outra é as neossinapses geradas a partir das atividades relacionadas à verbetografia. Então, a verbetografia envolve muita coisa. Desde a leitura do verbete, assistir a tertúlia, né, aqui, e até os trabalhos mais específicos, por exemplo, da equipe relacionada à verbetografia, a equipe do CAEC, a equipe da Enciclosapiens, enfim, os voluntários em geral. Então, essas atividades são muito diversas, né? Naquele verbete expediente neoenciclopédico, que quem tiver algum interesse em aprofundar esse tema, ali eu faço uma listagem. É o item 7, expediente neoenciclopédico. Ali eu fiz uma listagem de atividades relacionadas à enciclopédia, ao verbete, enfim. Tanto que a especialidade dele é maxproexologia, porque justamente é essa diversidade que tem.
de trabalho, né, de voluntários. E, enfim, isso tudo se considera que a própria proposta da enciclopédia, da chapa verbetográfica, da ideia em si da enciclopédia conscienciológica, dela em si e mais de ter sido aberta para a participação dos verbetógrafos, ela contém incitamente a questão das neossinapses. Agora, na fatologia, na página 2, terceira linha, o possível exemplarismo com os réus. Como e quanto tempo levaria para o exemplarismo ser efetivo em locais de forte encapsulamento patológico, tipo os políticos em Brasília e o trinômio patológico sexo, dinheiro, poder, ou os morros do Rio de Janeiro dominados por traficantes? Pois é, essa questão que você está levantando é um assunto que, de certo modo, cutuca, né? Incomoda. Eu, pelo menos, de vez em quando, eu fico incomodada. Incomodada no bom sentido, inquieta, vamos dizer assim. Com essa questão da gente estar num top assim, de ideia, Reurbex, Consréu, as verpões, as neoverpões da Conscienciologia, e, literalmente, o mundo circo pegando fogo, com gente morrendo de fome, sem ter onde morar, tiro de bala perdida, e, enfim. É uma situação que faz a gente refletir, né, no nosso papel, até que ponto a gente está no veio, no caminho, e está fazendo o que a gente tem que fazer mesmo, da melhor maneira. Então, eu, assim, quero dizer que eu compartilho com você dessa inquietude, desse tipo de questionamento. Agora, assim, vamos pensar aqui, refletir junto, né? Essa questão do papel da conscienciologia, do nosso exemplarismo, por exemplo, né, perante aí a situação do planeta, a gente sabe que é uma microminoria mesmo, mas a gente entende também que o próprio holopensene nosso, pessoal, né, ele pode, e na prática a gente percebe isso, a ajuda que a gente dá, que a gente promove num grupo menor. E por aí, então, a gente pode pensar, poxa, hoje a gente ainda não influencia, a gente não dá conta ainda de influenciar positivamente uma Reurbim mais abrangente no planeta. A gente ainda está naquela fase do início do princípio do começo, que a nossa influência é mais entre os pares, entre os intermissivistas, ou entre as pessoas mais próximas, né? O nosso grupo karma mais próximo. Mas, aos poucos, eu penso que isso vai, sim, crescendo. E esse tempo aí, quanto tempo levaria, a gente não sabe, né? Agora, lembrando também que tem as surpresas, tem aquele conceito do terceiro tempo evolutivo, que é aquele conceito de que, às vezes, a pessoa não fez o curso intermissivo, mas ela é acionada por algum conceito da conscienciologia, ela se interessa e ela pode fazer uma viragem evolutiva e se preparar para o próximo curso, no próximo período intermissivo, ela fazer o curso intermissivo. E a gente também não pode esquecer que essa condição de consréu, né, a gente foi consréu há pouco tempo, né? Não dá para ficar imaginando que a gente não tem uma realidade dessa muito próxima. Então, também assim, tentando se isentar de preconceito, né, ou de algum tipo de separatismo, é o máximo que a gente conseguir se entrosar com quem a gente pensa ou deduz que possa ser uma consréu, que a gente procure fazer no nosso dia a dia algum tipo de assistência, né? Minimamente influenciar positivamente o holopensene daquela pessoa. E essa questão aí de Brasília, né?
Puxa, quantas vezes a gente ouviu o próprio professor Valdo comentando da dificuldade que era as consciências amparadoras acessarem alguns políticos, né? É claro que tem muita consciência interessada em amparar político. Claro, quem está no poder para fazer o bem ao maior número de pessoas. Mas a dificuldade que é justamente pelo trinômio patológico que você colocou, sexo, dinheiro, poder. Então, a gente tem que ter muita paciência, fazendo a nossa parte, porque isso não é tão cedo mesmo, né? A gente ainda está naquela curva ascendente da Heuvex, né? Então, ainda tem algumas décadas aí de ressoma maciça assim, com os réus, até que a coisa vá decantando, né? Que cada CONSREL consiga fazer algum tipo de reciclagem exitosa, minimamente que seja. Até, por exemplo, o fato de conviver sem cometer um crime hediondo, né? Já pode ser uma reciclagem, quem sabe, aí para algum tipo de CONSREL. Né? Então, que a gente puder ajudar nesse sentido, já vale, né? Porque o que acontece? Independentemente da pessoa acessar ou não a Conscienciologia, que a gente puder fazer para evitar que alguém seja transmigrado, é o máximo, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Interrogation, né? A gente tem que, cada um pensar, enfim, é um tema bem complexo, né, para a gente refletir. Dulce, eu quero lhe dar os parabéns, muito bom trazer esse tema, para que possamos cada vez mais refletirmos, né? E dentro do que você está colocando, Dulce, você poderia expandir mais na parafatologia, página 2, a segunda linha, você até colocou um pouco, o parafato de a Conscienciologia e o curso intermissivo estarem conectados através da Heubexologia, que é isso que você acaba de dizer, né? Então, você quer que eu explique melhor isso? Porque você falou um pouco, e nós, dentro da Conscienciologia e tal, mas se você expandir agora, fica muito mais claro. Claro. Logo no iniciozinho da tertúlia, eu comentei a história de como que eu pensei de fazer, né, o que motivou e tal, essa denominação e tudo. E, então, esse parafato, né, da Conscienciologia conectada com o curso intermissivo, que nem a gente comentou ainda há pouco, essa ortopensata do professor Valdo, ele ilustra muito bem essa sequência, né, paracronológica, vamos dizer assim. Mas, assim, o que acontece? A Conscienciologia, ela, vamos dizer assim, embasa a questão do curso intermissivo. E a gente tendo as lembranças, a recuperação de cons, vamos dizer assim, eu não tenho uma lembrança específica de algum momento específico de curso intermissivo. Eu tenho flashes, alguma coisa assim, solta, né? Mas se a gente pensar que a gente estudou Conscienciologia no curso intermissivo, e que a Enciclopédia da Conscienciologia foi um projeto, vamos dizer assim, maxi proexis, de interligação dos intermissivistas em prol da maxi proexis, e isso não sou eu que estou dizendo, isso já foi dito inúmeras vezes e colocado pelo próprio professor Valdo, a gente entende perfeitamente essa questão da nossa condição de consciências um dia reurbanizadas, um dia preparadas para entrar no curso intermissivo, por já termos uma condição um pouco melhor de uma recém-CONSREL, enfim. E o nosso papel aqui no sentido de fazer as nossas reciclagens, porque a reurbanologia, ou reurbexologia, ou para-reurbanologia, como queira chamar, como é que ela se traduz no intrafísico? A reurbim se traduz notadamente pelas reciclagens.
existenciais nossas, né? O que é reurbanologia no sentido de retirada de uma congel, de um holopensene patológico, de uma baratrosfera, e levar essa congel para uma comunidade de transição, preparar para ela ressomar, ou ela ser transmigrada, ou ela ressomar no outro, transmigrada no outro, né, preparada para ir para um outro planeta. Quando a gente ressoma, o papel, o aspecto principal da Reurbex é que a gente ressome e consiga, né, na nossa vida, que a gente conseguir ter dentro aí da meritocracia, que a gente consiga reciclar. Esse é o êxito da Reurbex. De alguma maneira, a pessoa saia do limbo que ela estava. Mesmo né? sabendo que aqui restringe bastante, né? Sim, restringe por um lado, mas propicia a renovação por outro, né? Em função da convivialidade, do aumento da lucidez em algum aspecto, da fixação, né? Da interferência menor de um holopensene patológico, né? Do que de uma baratrosfera extrafísica propriamente dita. Então é isso, sabe, Eda? É como se o curso intermissivo, e a gente está aqui escrevendo verbete, mexendo com a enciclopédia, a gente traduzisse algum mínimo percentual que seja desse êxito reurbanológico, entende? Sim. Por que êxito? A gente não comentou ainda há pouco da questão dentro daquela pergunta que o nosso colega fez, a gente não comentou ainda há pouco da reciclagem evolutiva, da mudança de patamar, que a verbetografia propicia. E isso a gente sabe da teoria, mas a gente pode comprovar na prática, que é só ouvir o depoimento, as nossas vivências, os depoimentos dos colegas. Então, isso ratifica, ilustra, que é um aspecto vivo aí de reciclagem, fechando um ciclo. Né? Sim. A gente, um dia foi congel, a gente saiu da baratrosfera, a gente, ressomando antes ou não, aí não sei, depende, acho que do caso de cada um, em algum momento a gente foi para o curso intermissivo, a gente se preparou para ter uma proexis, para fazer reciclagem, para compor uma max proexis grupal e, com certeza, para ser teático diante de tudo que a gente aprendeu no curso intermissivo. Né? Esse percentual de teática também é que vai estar diretamente relacionado ao nosso percentual de completismo, tá certo? Sim. Né? Se você fez um curso intermissivo, proexis, percentual de teática, percentual de completismo. Então, fecha um ciclo. Né? E aqui na interaciologia você também coloca, né, a interação interlúdio-cognópolis, que isso também reforça o que você está falando, né? A questão da interlúdio-cognópolis, a gente sabe do papel da interlúdio, né, que foi criada mais recentemente em função do trabalho do professor Valdo, da conscienciologia, e uma relação estreita com a cognópolis, né? Intrafisicamente, pensando na parageografia. Acho que facilita mais, né? E pela parageografia ela está aqui na região do Parque Nacional, né? Uhum. E aí uma coisa também que é interessante é que a questão das pesquisas, das próprias vivências, dos insights, assim, por exemplo, na dinâmica da Encyclosapiens, né? A gente percebe isso, sabe? Essa coisa, interlúdio, permissivista, é bem estreito o trabalho, né? Da CCC inteiro, né? Isso é uma relação bem direta. Porque né? no Crescendo também, eu quero até que você, se puder comentar agora, o último Crescendo, eu acho que é isso que você está querendo falar, né? Que é o Crescendo enciclopedismo medieval, enciclopedismo reurbanológico, né? Aqui eu coloquei o enciclopedismo medieval porque justamente ele tem características bem diferentes do nosso. E aqui também eu quis fazer uma alusão ao período em que segundo foi colocado para nós, né? Isso é uma informação colocada pelo professor Valdo Vieira,
a inspiração, né, a questão do início do projeto da Reurbex terrestre começou em plena Idade Média, né, em torno de 1111. Século XII, portanto, né, Alta Idade Média. E naquela época já tinha as enciclopédias, né? Existe o enciclopedismo medieval. Mas ele é, claro que tem um crescendo, ele é muito incipiente em relação ao que a gente está fazendo hoje, se considerar a evolução da humanidade em geral, sem querer tirar valor nenhum do que foi feito naquela época. Imagina o trabalho e a dificuldade que era alguém escrever uma enciclopédia em plena era medieval, né? Então, crescendo no sentido de ideias, de convergência para a reurbanológica, mas de modo algum em mérito, né? Claro, não, mas o que eu queria colocar, Dulce, que é tudo que você colocou antes. Ele resume. Esse resumo, né? É verdade. Nossa, eu achei assim bem completo também. Esse crescendo, ele sintetiza bem. Obrigada, viu? Nada. Então, aqui na patologia, na página 2, terceira linha. Desculpa, é parafatologia, página 2, sétima linha. Ele pergunta o que são as achegas retrobiográficas a serem pesquisadas pelos neoenciclopedistas. Bom, aqui as achegas retrobiográficas, foi um verbete até que eu escrevi, mas esse conceito, obviamente, ele não é meu, né? Achegas retrobiográficas são os vislumbres, os insights que você tem, as lembranças, ou pode ser uma retrocognição patrocinada pelos amparadores. As achegas são os recebimentos, né? Alguma coisa que você apreende sobre retrobiografias sua ou de algum colega e, no caso, eu coloco aqui a serem pesquisadas pelos neoenciclopedistas, no caso, pelos verbetógrafos em geral e quem tem mais ligação, né, com o assunto enciclopédia, porque eu penso que a enciclopédia ela dá muito caldo para esse tipo de autopesquisa. Porque cada verbete que você escreve, ou cada inspiração do amparador ou não, cada inspiração que você tem para escrever alguma coisa, por exemplo, no caso um verbete, já é uma fonte de pesquisa retrobiográfica, né? Autobiográfica. Puxa, mas o que eu tenho a ver com esse tema? Porque eu tenho tal trafalha, eu tenho tal trafora, eu tenho tal dívida, eu preciso me recompor perante algum grupo evolutivo escrevendo, pensando sobre isso. Então, tem um fio condutor aí interessante, bom de pesquisar, né? É bacana a gente pensar nisso. Né? Até você também fazer análise dos verbetes dos colegas, né? Nossa, essa pessoa tem uma linha, ela escolheu tal temática, escreveu vários verbetes sobre esse tema. Por que será? Qual a relação disso com a biografia dela? Né? Então é isso. E aproveitar as achegas, né? os insights que a gente tem para ajudar na pesquisa. Agora aqui, na efeitologia, na página 3, final da primeira linha, os efeitos homeostáticos da melhoria do holopensene planetário através da Reurbex em todas as consciências terráqueas. Por favor, faça um cotejo entre o holopensene das consciências patológicas e as consciências reurbanizadas com relação à melhoria no holopensene. Olha, cada melhoria de holopensene planetário, por exemplo, vamos começar a questão da Reurbex em si, né? Se você faz um trabalho, os amparadores, né, atuando aí incisivamente na questão das reurbanizações extrafísicas, ou seja, da melhoria e na dissolução de baratrosferas compondo a holosfera planetária.
né? Então, a cada resgate na baratrosfera e a cada reurbanização feita, no sentido de deslocamento dessas conchréus nas baratrosferas, e a cada, vamos dizer, fechamento, né, de baratrosfera, cada vez que uma baratrosfera é desativada, isso vai mudando, vai melhorando todo o entorno do planeta. E isso significa que as pessoas, as consciências estão sendo transmigradas ou para outras comunidades melhores, ou em seguida vão ressomar. Então, esse movimento vai gerando uma melhora, porque vai limpando, é como se fosse limpando, aos poucos, né, o total da condição terrestre. E claro que isso vai refletir na reurbanização intrafísica também. A cada comunidade extrafísica que é reurbanizada, como ela está na paratroposfera terrestre, ela vai estar influindo, isso vai estar influindo positivamente no ambiente intrafísico. E isso a gente observa, sim, tem muita gente pesquisando, né, essa questão dos efeitos da reurbex na reurbanização intrafísica. É bem interessante a gente verificar essa atuação, né? São muitas as abordagens assim. Você quer falar, Rosa? Eu queria que você complementasse essa sua ideia com o último item aqui da página 2 da fatologia, que é o enciclopedismo reurbanológico enquanto célula tarística do Estado mundial. Tudo isso que você está falando aí, eu queria que você fizesse, o que você pensou da relação dessa reurbex com o Estado mundial, onde que entra o enciclopedismo aí, qual o papel? Aqui a ideia é o seguinte, o conceito do enciclopedismo reurbanológico, que é justamente essa colocação que a gente vem falando desde o início, né, do ciclo, vamos dizer assim, baratrosfera, enciclopédia da conscienciologia, que a gente pode inserir como uma trajetória nossa, autobiográfica, de cada intermissivista. Então, como a enciclopédia, o enciclopedismo em si, ele reproduz um ciclo exitoso, desejável eu entendo que pela equipe que planejou, né, a reurbex. Se ela compõe o ciclo, e se a gente está aqui, no aqui e agora, a gente está botando isso em prática, bem ou mal, com todos os defeitos que nós tenhamos, a gente está conseguindo colocar isso em prática, a gente está exercendo, a gente está realizando esse planejamento, certo? Então, eu coloco enquanto célula tarística do Estado mundial, porque, na minha opinião, isso pode ser um modelo, isso é um modelo para o que vem a ser o Estado mundial, no sentido de o Estado mundial pressupor que esse grande processo de reurbex já vai estar na finalização. A gente vai estar já no processo de depuração da para-reurbanologia no planeta. Antes disso, eu penso que não tem como ter Estado mundial, certo? Então, é célula tarística nesse sentido, célula no sentido de ser como se fosse um ovo, um nicho, uma semente, né? E eu quis colocar essa coisa da célula em função de ser algo que possa ir crescendo, né? Que possa ser multiplicada. A ideia é essa. Variou, assim? Agora, na efeitologia, assim, isso foi o cotejo, né, dos holopensenes das consciências patológicas e as consciências reurbanizadas com relação às melhorias no holopensene. Então é isso, a gente vai, as consciências vão sendo reurbanizadas, levadas para um outro ambiente. Nisso, o próprio holopensene delas também vai melhorando e tudo vai influindo em cadeia, né? Isso tem um efeito
A gente sabe que o holopensene, ele interfere em quem está presente, né? Basta perceber aqui na Terra, nos nossos ambientes intrafísicos, o quanto que a gente é influenciado por um holopensene. Então, se a pessoa está um pouco melhor, ela foi retirada de um holopensene pior para um melhor, foi para uma área de transição, onde ela foi assistida, recebeu energias mais homeostáticas, ela vai melhorando e ela própria vai contribuindo para a melhoria desse holopensene em geral. E na definologia você já coloca tudo isso, né? Aonde? Na definologia do verbete. Ah, vamos ver. Isso que você acaba de falar. Ah, é verdade, é verdade. É verdade, Gueda. Uhum. A gente vai, né, exemplificando, Isso. ratificando e fortalecendo, né, esse holopensene. Né? Perfeito. Viu? Exatamente. Então, o negócio é a gente conseguir fortalecer ao máximo isso, né? Ah, sim. Aí tem uma pergunta aqui, o verbete é o ponto inicial para enciclopedismo? Poderia comentar? Sim, claro, o verbete é o ponto inicial. E aí é que é o interessante, qualquer pessoa interessada, obviamente, em Conscienciologia, né? A pessoa precisa estudar, gostar e ter afinidade com o paradigma, ela pode integrar isso. Aliás, esse é o propósito do verbete, é chamar a atenção para isso. Porque, às vezes, a gente pode, né, tender a reduzir as realidades, né? Aquela coisa da simplificação, né? Da sedução da simplificação. Então, eu fico, às vezes, meio chocada, sabe, gente? Aqui devo dizer que eu às vezes, passo por isso. Às vezes, a gente percebe um certo desdém, ou algumas pessoas, assim, não é nem desdém, é sem compreender a grandeza que é a questão da enciclopédia da Conscienciologia, né? E aí, então, aí a gente quer chamar a atenção para isso, que tem um círculo muito forte, muito enriquecedor das nossas, não é nem enriquecedor, vamos dizer assim, é embasador das nossas proexes, né? Então, aí a gente quer com o verbete chamar a atenção para isso, né? Para as pessoas que porventura não tenham ainda compreendido, quem sabe por esse viés da Heuerbex, né? Porque isso também é mais um viés da escrita da Conscienciologia, proposta pelo professor Valdo Vieira. É tratar o mesmo assunto sobre diversos flancos, né? Então, aqui o propósito é abordar o enciclopedismo, a verbetografia, sob o flanco da Heuerbex, né? Que é uma outra vertente, é uma outra colocação. Exatamente. Perguntar? Sim, eu gostaria que você ampliasse na estrangeirismologia o Zeitgeist da Heuerbex. Então, o Zeitgeist é o espírito do tempo, né? É o que está aqui colocado. E a questão desse Zeitgeist nosso, que começou a partir da Segunda Guerra, não é? Ele é muito presente, muito forte. E se por um lado a gente está falando do enciclopedismo reurbanológico, da nossa condição de verbetógrafo e de intermissivista e estudante de Conscienciologia, como eu coloquei aqui intermissivistas teáticos, exemplificando isso, a gente também tem a outra ponta dessa história, que é o Zeitgeist planetário de auge da Heuerbex. Auge, não sei, eu acho que talvez não, né? Ainda vai ter mais. Mas, enfim, de um momento crítico de ressomas em massa de consréus para a gente minimamente assistir e abordar sob a ótica da Conscienciologia, né? Escrever verbete, porque, gente, cada verbete que a gente escreve, a gente tem esse risco positivíssimo de ser acessado por uma pessoa que está integrando aí esse Zeitgeist aí pela internet, né? Então, é muito sério esse papel nosso, né? Da gente escrever
o que a gente pode dar de melhor da gente, isso ser acessado por uma pessoa que, na internet, por exemplo, que é um item super rico aí do nosso zeitgeist planetário da Urbex, né? A internet, né? É importantíssimo. Tem pessoas que não são assim, que não fazem parte da Conscienciologia, mas que às vezes, como eu posto muitos verbetes que eu vou compartilhando, né? E eu ainda faço uma observação, bom ouvir, bom assistir, né? E então, por eu ter feito dessa forma, aí às vezes eles ouvem e falam assim, aí eles vêm me perguntar como é que é aquilo, como é que deixa de ser. Olha, é muito importante, porque vai despertando ao olhar de quem não está dentro da Conscienciologia, ou seja, da Projeciologia, do que for, para uma nova ideia, para uma nova visão, vai abrindo os horizontes, você entendeu? Olha, é muito importante, é muito importante. Pois é, e tem uma pergunta sobre isso. Ó. Na estrangeirismologia, ela pergunta, você poderia aprofundar a distribuição da enciclopédia da Conscienciologia, Urbe et Orbe, e fazer uma relação com o tema do verbete? Então, a questão aqui é a distribuição da enciclopédia ao universo, né? À cidade, ao mundo. E, então, a todo o planeta, né? Então, é dessa linha mesmo, né? E a relação com o tema do verbete é justamente isso. A gente está propondo aqui as reflexões nossas, né? Os estudos sobre o papel da enciclopédia na Urbex. Então, quanto mais ela esteja distribuída na internet, em papel nas enciclopédias, nos verbetes que a gente pode dar para os amigos, né? E na África também já estão levando. Sim, na África, claro, eles estão distribuindo os livros, né? E então é isso, a relação é essa, tem que distribuir para que a TARES chegue nas pessoas que já estejam preparadas, porque a gente sabe a quantidade de intermissivistas que tem no planeta que ainda não acessaram a Conscienciologia. Eu tenho levado muito para a região que eu estou. Pessoas não conhecem. Eu tenho levado livros que falam da Conscienciologia em inglês, entendeu? Porque é a língua deles, né? Então eu tenho levado. Aonde que é? Para a Califórnia, porque minha filha mora lá, né? Sua filha mora. Mora lá, então. E eu, que nem agora, dia 18, eu estou indo para lá. E eu já estou levando livros, já levei da outra vez. O pessoal me vê, porque eu ponho no Face, né? Aí eles querem saber onde é que eu estou, o que está acontecendo. Então, está indo, as coisas estão devagarinho, é um trabalho de formiga. Mas está indo, você entendeu? Estão querendo saber o que está acontecendo. Porque tem região que eles são muito fechados. É aquilo assim, eu falo que eles são assim, não é nem assim, é assim. Mas já está dando uma abertura. E isso é importante. Eu falo para minha filha, o que será que você veio fazer aqui, né? Olha, que a gente está indo junto, né? E vem meus netos que já estão crescendo. E aquilo, a gente vai fazendo um trabalho, vai divulgando para os próximos ali. E aquilo vai... Ela estuda Conscienciologia? Ela tinha 13 anos quando ela fez comigo, foi lá na Augusta ainda, a professora ainda era lá em São Paulo. Aí depois ela foi para a faculdade, tudo aí. Hoje eu tenho 10 anos que ela está lá fora, né? Mas assim, ela está sempre antenada, porque eu estou sempre lá, eu estou levando sempre livros. Aliás, que eu já estou fazendo a minha mudancinha, né? Os livros já foram quase todos. Ai, que bom, porque no futuro eu vou estar ficando mais para lá do que para cá, né? Mas assim, a gente está tentando fazer esse trabalho de formiga para aquela região. E isso é muito importante. Entendeu? Eles ficam curiosos, querendo saber o que está acontecendo. Pra você ver como é que ainda tem muita... E olha que é um país de primeiro mundo. Mas você vê, a esse nível, e não que não tenha, você vê, lá em Los Angeles tem, em Nova York tem, mas para a região da Califórnia, para aquela área que eu estou, eles não conhecem, não têm nem ideia disso. Sabe, você inicia aí um movimento. O que eu falo, o Leonardo falou assim, o que você foi fazer lá? Eu falei, olha, eu estou tentando descobrir ainda, eu estou tentando fazer o que eu posso. Então, mas é isso. Pensa direitinho aí. Mas... Muito bom. Ô Dulce, aproveitando aí que foi acabando que eles estão falando, na efeitologia, na página 3, os efeitos da tertúlia conscienciológica online e gratuitas na integração informativa, cognitiva e afetiva da CCCI. Então, esse eu acho que aí
Eu acho que os nossos teletertulianos podem colocar bem isso, né? Então, a gente sabe o quanto que é importante, né? E o quanto que é importante para a gente aqui no Tertuliário a participação dos teletertulianos, né? Então, a gente entra aí naquela linha do Zeitgeist da Reurbex, né? Da questão da tecnologia, o quanto que isso ajuda a gente nesse trabalho, né? Essa integração informativa e cognitiva e afetiva da CCCI, e a gente consegue isso em função da internet. Como que seria diferente, né? Como que seria mais difícil, né? Se a gente não tivesse essa integração. Então, é mais uma facilidade, né? É mais uma benesse aí. Teve uma pergunta no início sobre benesse, né? Essa é uma benesse tanta que a gente tem no século XXI, né? De poder dispor desse recurso. E você coloca aqui na tecnologia, né? As tecnologias intrafísicas inspiradas em paratecnologias assistenciais intermissivistas. Isso pode ser uma delas, né? Pois é, intermissivas. Exatamente. Essa pode ser uma delas. Enquanto a gente não tem parapsiquismo para suprir, né, a gente tem internet, não é verdade? Enquanto a gente não tem tanta telepatia, nem bilocação, nem teleportação, a gente usa a internet e não deixa de ser uma tecnologia. Agora, essa coisa das tecnologias são muitas, né? Por exemplo, a gente ouve muitos depoimentos de verbetógrafos sobre essa questão do reconhecimento com a própria chapa verbetográfica, com a maneira da escrita da enciclopédia, da Conscienciologia em geral, mas particularmente da enciclopédia. Então, esse reconhecimento, então isso nos leva a entender também sobre a existência de uma tecnologia intrafísica inspirada em possíveis colocações ou técnicas, né, extrafísicas de curso intermissivo. Então, é importante a gente pensar, né, nessa conexão de amparador extrafísico e a gente na condição de amparando ou o amparador intrafísico, né, dos nossos leitores. Não é verdade? Então, eu quero aproveitar mais uma pergunta, que eu acho que depois de tudo isso que já tem falado aqui, né, em efeitologia também na página 3. O primeiro efeito, o efeito revigorante de se honrar os compromissos intermissivos. Esse é o máximo, né? Pois é. Eu penso que esse efeito é em cima do lance para esse tema. Então, é a chamada aí para os nossos colegas que ainda não estão participando, né? Eu penso que esse compromisso, ele é genérico, assim. É difícil você pensar num intermissivista que não tenha um compromisso, né, com a escrita conscienciológica e, portanto, com a enciclopédia. A enciclopédia é uma oportunidade enorme nesse sentido, né, de autoinclusão. Ela é muito aberta, ela é muito propícia a pessoa se colocar. E esses efeitos, claro, a gente ouve aí os depoimentos de todo mundo que escreve, né? São muitos, praticamente todos os verbetógrafos. Então, é bem bacana. Esse efeito, eu acho ele bem interessante. Agora aqui, por falar nisso, hein, professora Dulce, minha pergunta é muito simples. Gostaria de saber quais são os primeiros passos para fazer um verbete. Tenho imensa vontade de iniciar, mas não sei começar. Olha, começar é muito simples. Acabar é um pouquinho mais difícil, mas a gente sugere alguns passos. Por exemplo, você pode fazer o curso Programa Verbetografia, que inicia sempre em março e agosto. Essa é a maneira mais prática de você escrever um verbete. É fazer o programa. Até a professora Rosa está aqui presente, se ela quiser comentar alguma coisa.
você vai ali no passo a passo, né? Você vai tendo acompanhamento, banho de loja dos professores para as principais sessões do seu verbete. O curso dura 3 meses, enfim. Ao término do programa, praticamente seu verbete está concluído se você cumprir direitinho o que os professores pedem. Você pode, se quiser mais informações, o próximo só começa em março, mas você pode pegar informações pela Secretaria do CAEC. Aí tem um passo para você escrever um verbete que independe de você fazer ou não um programa verbetografia, que é você pensar no título que você quer escrever. Qual é o título? E aí você pode já começar a fazer isso, independentemente, se você decidir fazer o programa verbetografia, de todo modo é importante você já ter o seu título, já começar a pensar nele e esquentando o tema na sua cabeça. Para isso, então, a maneira mais fácil, você vai no site cge.org, tem a aba Enciclopédia, e ali você tem algumas dicas, e tem, por exemplo, Kit do Verbetógrafo. Ali você tem uma página em Word que você pode preencher, pensa num título que você acha interessante, e se você tiver alguma dificuldade, você coloca isso no e-mail e manda com esse arquivo em Word, em anexo, para a equipe de análise de títulos da enciclopédia. Então, é títulos@enciclosapiens.org. Tem tudo lá nesse site do cge.org.br. E aí você manda para a gente. O título a gente vai analisar, vai ajudar você a ver se está bom, se não está, se está adequado à enciclopédia, ver se tem o título, porque a essa altura já são mais de 4.000 existentes, né? 3.500 publicados, mas mais de 500 em andamento. Tá certo? Então, a gente aguarda aí seu contato. Aqui, ela pergunta sobre se eu poderia ampliar a ortopensata e também sobre a ordem cronológica de colocar a Conscienciologia antes do curso intermissivo. Olha, essa ortopensata, obviamente, é do professor Valdo Vieira. E, então, a Conscienciologia ela é maior que o curso intermissivo, né? O curso intermissivo é um recurso, é um elemento componente aí, mas a Conscienciologia, sendo uma ciência, né, uma neociência, uma holofilosofia, ela é mais ampla que o curso intermissivo. E ela é anterior, claro, porque, no caso, ela também embasa o curso intermissivo. E é como se a gente precisasse da Conscienciologia para suprir a nossa demanda no curso intermissivo. Imagina a gente fazendo curso intermissivo sem uma base teórica, né? Agora sim, sinceramente, eu não tenho como te dar muitos detalhes sobre isso. Eu espero um dia poder. Hoje, no meu momento evolutivo, com meu cabedal aí de recuperação de cões, eu não tenho muita informação de como que isso se deu, né? Mas eu penso que essa listagem cronológica está perfeita, faz todo sentido. E é isso. Aqui a gente, então, conforme eu coloquei no início do verbete, da tertúlia, eu encontrei essa ortopensata com o verbete já bem encaminhado e fiquei super feliz, porque ela traduz exatamente esse mater pensene desse verbete e justamente aborda esse percurso, né, desde de um resgate de uma congel na baratrosfera, o início do princípio aí do ciclo da Reurbex, com uma ex-congel, por exemplo, trabalhando aqui, exemplificando as suas reciclagens através da enciclopédia da Conscienciologia. A ideia é basicamente essa. Agora, você pergunta também como funciona e qual o objetivo da dinâmica parapsíquica do enciclopedismo reurbanológico. Tem uma parte dedicada à escrita de verbetes? Não tem, de propósito. A gente achou que era melhor não mexer com isso, até porque, Rosa, se você quiser comentar,
professora Rosa, que coordena a dinâmica com a gente, comigo, e a gente concluiu que, como o nosso trabalho, nosso dia a dia, né, é muito voltado para verbete, a gente achou melhor não mexer com escrita, não. Mas, cada semana se faz um sorteio de um verbete qualquer, é aberto, né, um verbete publicado da enciclopédia, e aquele verbete ele é utilizado como fonte de pesquisa das nossas ocorrências e para ocorrências durante aquela semana e do que a gente consegue perceber ali na dinâmica. Então, a dinâmica ela começou lá no acoplamentário, hoje é no Salão das Dinâmicas, a gente oscila entre clarividência ou técnicas projetivas no sentido de acessar assuntos relacionados ao enciclopedismo reurbanológico, ao nosso trabalho em geral e às assistências que a gente faz, às nossas demandas, né? E é bem interessante porque ali a gente pode perceber parte do que está colocado nesse verbete. Essa questão da conexão com os intermissivistas, da conexão nossa com a interlúdio, eventualmente isso aparece, várias pessoas percebem, e é bem interessante, então, a gente vê o objetivo da dinâmica, como toda dinâmica, é o desenvolvimento parapsíquico de todos nós, e a gente também desvendar qual é o nosso vamos dizer assim, veio o nosso nicho de assistência maior, né? Então, essa questão do holopensênio, daquele grupo mais voltado para a enciclopédia, para a escrita, para os verbetes, para as revisões, né? A gente tem também algumas experiências mais específicas usando esse holopensênio, claro, né? Então é isso. Agora, pessoal, a dinâmica é aberta, tá? Claro, não poderia não ser, né? Seria totalmente incoerente com o assunto, com o tema, com a enciclopédia, enfim. Todos convidados, é só se inscrever ali na Secretaria do SEAEC, e ela ocorre sextas-feiras de manhã, de 9 às 11. E agora, na Principiologia, na página 2, só uma coisa também sobre a dinâmica, a gente dá um tempinho no final para as pessoas escreverem. E uma coisa que a gente pensou logo no início, foi na primeira dinâmica, veio uma inspiração da gente conseguir fazer um tipo de publicação, da gente escrever em algum momento sobre as questões ego, grupo e policármicas envolvendo esse tema. Só que isso não começou ainda, é um projeto para a dinâmica, né? A gente ainda está tateando e amadurecendo, né? E só lembrando também que esse nome da dinâmica, eu contei um pouco aqui no início, eu lembrei de uma conversa que eu tive com a professora Rosa Nader, também a gente, assim, na dúvida do nome, do enciclopedismo urbanológico, aí a gente ratificou, né, esse nome, enfim. Foi parte de um conjunto, né, de episódios que foram acontecendo. Hoje eu estava me perguntando se o nome talvez não fosse enciclopedismo para reurbanológico. Pois é. Por que você... Não, é porque é o seguinte, eu comentei um pouco sobre a questão a gente pode até mudar a questão da nomenclatura, né? O próprio professor Valdo, ele raramente usou a palavra para reurbanológico. Só no léxico? Já foi mais recente. Era reurbexologia ou reurbanologia. Né? Então, no próprio Homo sapiens reurbanizatus. Agora, então eu também fiquei, né, porque eu era muito ligada ali no reurbanizatus, eu fiquei com esse reurbanológico, mas é claro que o sentido dele é o para-reurbanológico, é o macro, né? Porque assim, uma outra pergunta, porque eu não sei se eu entendi certo, quando ele usa para-reurbanológico, o enfoque dele é mais no extrafísico. E aqui o verbete, a definição é o movimento maxiproexológico grupal.
que o enfoque é mais no intrafísico. Por isso que eu acho por isso, foi isso mesmo que você pensou? Foi isso que eu pensei, Rosa. Mas assim, eu acho que não estaria errado colocar o para-reurbanológico. Claro que não. Por quê? Porque eu até perguntei isso para as meninas, para o pessoal do Colégio Invisível. Como é que eles tinham chegado na denominação Colégio Invisível da para-reurbanologia? E eles propuseram isso e consultaram o professor Valdo. Então, a nomenclatura para-reurbanologia ficou como aquela macro que envolve o extrafísico, o para nesse sentido, extra e intra, entendeu? Mas eu penso que aqui ele usou como extra, porque o professor Valdo tem essas sutilezas, né? Se vocês pesquisarem, boa parte do que ele escreve, quando ele usa o prefixo para, não vou dizer tudo, mas eu penso que a maioria, boa parte, ele se refere especificamente ao que é extrafísico. Ele não queimava cartucho, no bom sentido, cosmoético, com o prefixo para. Se a gente observar aqui, o item 8 só que ele traz para o intrafísico com a enciclopédia. Todo o outro está lá no extrafísico, né? É porque, na verdade, não dá para separar muito, né? Não tem essa separação. Não tem, de não dá. Assim. Agora, Rosa, eu já falei aqui, eu fiquei super feliz quando eu achei isso. Como? Eu fiquei muito feliz quando eu achei essa Mas é muito boa essa pensata, né? Eu não conhecia ela. Então, fala. O megapensenologia, eu também já está dentro disso, né? Ele é totalmente dentro desse ciclo aqui, né? Porque é como se... Eu entendo que se a gente é intermissivista e que a gente tem essa coisa, que se foi colocada a enciclopédia para a gente, né? Que é essa questão da neoenciclopediologia, que é justamente a enciclopédia da Conscienciologia, que isso foi uma terminologia também nova, proposta pelo professor Valdo. No início ele não falava neoenciclopediologia, era enciclopediologia se referindo também à enciclopédia da Conscienciologia, né? Então, nesse sentido de que passa a ser um para-dever urbanológico nosso, né? Essa questão da enciclopédia. Claro. Né? Porque a gente está inserido aí nesse pacote, né? É como se fosse uma ponta, um braço importante do processo aí do curso intermissivo e da Conscienciologia. Não, perfeito. Certo? Obrigada. Agora aqui, como? Oi, quer perguntar, Tânia? Quero. Pode falar. Podia ser depois. Pode falar, Ainda Tânia. temos tempo. Olha só, está me chamando a atenção aqui na culturologia, na página 4, a cultura da desmitologia. Você tem alguma pergunta específica? Pois é, o que é? A desmitologia é a derrubada dos mitos em geral, é o estudo disso. E eu propus aqui essa cultura porque eu penso que não tem, no atual momento evolutivo, não tem nada que seja tão propício à quebra de mitos como o trabalho a enciclopédia em si, né? Aliás, tem até uma seção dedicada à mitologia, né? Sim. Então, essa própria questão da autopesquisa, da proposta da reciclagem, do exemplarismo do verbetógrafo, esse exemplarismo por si só é uma grande antimitologia. O que você pensa? Concorda? Sim. Pois é, mas isso não é banal. Não é? Não é banal, você tem que aprofundar essa coisa de você superar mas intimamente, grupalmente, de vários modos. Eu penso que os mitos piores que a gente... Piores não, os mitos mais sérios que a gente precisa superar são aqueles que a gente cria cerca da nossa própria personalidade, não é verdade? Isso. Então, por exemplo, a gente falou aqui mais cedo dos assédios emocionais e das reciclagens que a gente precisa fazer em relação à nossa própria imagem que a gente tem, né, da gente mesmo. Então, essa quebra desses mitos, a verbetografia permite muito você mudar a sua própria opinião e quebrar mitos sobre você mesmo. Começa por aí, né, Tânia?
Fora, claro, toda a questão da TARES feita pela Conscienciologia verbetográfica. Pois é, esse é um exercício que a gente tem que ir fazendo pelas beiradas, que nem o mingau quente, porque isso não é fácil, não. Isso não. É complicado. Não, tá, não é fácil. Não é fácil. Nada fácil. Muito obrigada. Ainda bem que já tem... que a gente ganhou os 2019 verbetes, né, do professor Valdo. E essa questão da própria técnica da circularidade, técnica do detalhismo, vem reforçar essa questão de não ser fácil, né? A antimitologia. Agora, na página 2, no Principiologia, última linha, você poderia abordar o princípio da irresistibilidade perante a racionalidade evolutiva avançada? Essa irresistibilidade, ela ocorre, esse princípio, né, da irresistibilidade perante a racionalidade evolutiva avançada, ele ocorre, por exemplo, quando você estuda ou ouve alguém falar sobre algum tema dentro da enciclopédia, eu estou trazendo aqui para o enciclopedismo, né? E você observa a linearidade ortopensênica daquela ideia e a coesão daquele núcleo, daquele corpus de ideias, como é o corpus de ideias da Conscienciologia. Gente, com toda sinceridade, assim, eu não lembro de ter lido ou de ter estudado alguma coisa proposta pela Conscienciologia que me levasse a achar que estava incoerente ou irracional ou ilógico ou sem uma grande coesão conceitual entre as teorias propostas. Eu não lembro disso. Sinceramente, eu às vezes até tento assim, contrapor alguma ideia, algum argumento, mas eu acho bem difícil. Então, essa questão do princípio da irresistibilidade, ele se ilustra, por exemplo, nessa questão dos estudos conscienciológicos, porque você vê claramente que ali tem um padrão de racionalidade que é mais avançado que o nosso, que é mais avançado que o que a gente já tinha conquistado. Então, quando a gente ouve uma Neo-Verpon, alguma coisa que a gente ouve ou, enfim, lê sobre aquilo, né, que a gente nunca tinha pensado, ocorre uma irresistibilidade de aceitação daquele conceito. E é isso que eu acho que une os intermissivistas, une os conscienciólogos. Essa irresistibilidade é tão forte do que é colocado e posto pela racionalidade evolutiva da Conscienciologia, que a gente fica unido por aquelas ideias, né? E mesmo eventualmente refutando, questionando, fazendo reflexão, claro, fazendo autopesquisa para autocomprovações, mas ela por si só tem uma irresistibilidade de compreensão, né? Então eu quis trazer essa ideia para esse tema, porque você pergunta também sobre os princípios da Heuerbex, porque no meu caso particular, e do que eu penso até hoje, depois de 20 anos de estudos em Conscienciologia, a teoria da Heuerbex, ela para mim contém essa irresistibilidade perante a racionalidade evolutiva avançada. A ideia da Heuerbex por si só, eu acho ela tão forte, tão coesa e explica tanto do mundo que eu vivo, que ela fica irresistível. É como se eu entendesse muitíssimo do assunto, como se eu já conhecesse esse assunto de muitas épocas, como se eu tivesse estudado profundamente, mas não é. A gente conhece um pouquinho, entende aqui uma coisinha ou outra. Claro, tem o tratado do professor Valdo, tem as pesquisas dos colegas,
mas é uma coisa íncita, né? E esses princípios da Reurbex são os princípios em geral que a gente conhece, colocados pela Conscienciologia de melhora do planeta, baseados aí desses princípios embasados, né, naquela medida interplanetária, né? A hora e a vez da Reurbex no planeta Terra, embasado nas Reurbexes já feitas em outros planetas, em condições já melhores que o nosso. Então, também a gente tem uma pergunta, nosso tempo está esgotado, só para finalizar, ela pede para a gente comentar a ampliação da conexão enciclopedismo e urbanológico com a Interlúdio. Na minha opinião, essa conexão é total, completa. A gente observa a Comunex Interlúdio citada aqui no item justamente anterior à Enciclopédia da Conscienciologia, na Ortopensato do professor Valdo Vieira, mas sem querer usar argumento de poder aqui, a ideia não é essa, mas além de estar contida aqui nesse ciclo, por exemplo, nas nossas pesquisas, nas nossas vivências também, todo mundo que participa lá das nossas dinâmicas, a gente percebe o quanto que, pelas nossas parapercepções, o quanto que a gente tem essa conexão, né, séria com os trabalhos da Interlúdio, com os pré-ressomantes atuais intermissivistas, de algum modo conectados e visitantes, eventualmente, dos nossos trabalhos, né? A gente sabe da participação aqui no tertuliário, enfim. E a gente pode ver mais paraperceptivamente, por exemplo, nessas dinâmicas parapsíquicas que a gente atua trabalhando com esse tema, né? Mas eu acho que isso eu penso, aliás, que isso é uma ideia que contida em muitos escritos já da Conscienciologia, essa conexão séria da enciclopédia, dos verbetes, de tudo que acontece com a gente em torno disso e da Interlúdio, que foi criada aqui na região para trabalhar a questão planetária, tendo a Cognópolis como peão desse trabalho, né? Pessoal, agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, e vamos aos nossos anúncios e até a próxima tertúlia. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 12 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete Cultura Científica, especialidade Experimentologia, e a verbetógrafa Alba Cardoso. Muito obrigado e boa tarde a todos.